E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo firmeza? Espero que sim. Bom, vamos lá. Não sei se vocês lembram, mas essa palestra, Vibração e Sintonia, ela foi dividida em 3 vídeos. E esse é o número 3. Então, portanto, eu convido vocês a assistirem os anteriores. Mas, para refrescar a memória, eu vou fazer um resuminho rápido do que falamos anteriormente. Olá, conseguimos ver que todos nós emitimos vibrações, que todos os corpos emitem ondas eletromagnéticas. Essas ondas se propagam, gerando uma energia. Então, tudo o que acontece no mundo, qualquer som, desde uma geleira caindo, uma bomba, a gente cantando, a gente sorrindo, a gente falando palavrão, tudo gera uma energia. A gente não vê, mas existe. Aí chegamos à conclusão de que a palavra tem poder. Por exemplo, quando vamos a um estádio, o time está perdendo e toda a torcida começa a gritar para o time e avante. Vamos lá! E canta o hino, fica feliz. Aquilo gera uma energia para o time e o time começa a melhorar. E vemos também que o nosso pensamento também gera essa energia. Então, não é só a palavra, né? Os nossos pensamentos também geram energia, geram emoções. E comprovando isso, André Luiz, ao se aproximar do planeta Terra, em visita por aqui, ele viu a energia que estava em volta do nosso planeta, como a energia era ruim. Devido aos nossos pensamentos de emanações inferiores, devido aos pensamentos de toda ordem. Então, a energia da Terra ainda, infelizmente, não é tão boa. E vamos para o resumão do vídeo 2. Lá nós falamos o que é vibração. Falamos que somos seres vibracionais e cada vibração equivale a um sentimento, que tem 2 formas, negativo e positivo. Falamos também sobre 7 questões que devemos prestar atenção. Pensamento, companhia, TV, ambiente, fala, gratidão, música. E que devemos prestar atenção em tudo isso, porque a gente atrai para a nossa vida exatamente aquilo que a gente vibra. Mostramos também a escala das emoções, que vai de 0 até 1000. Né? E a gente fala da vibração do amor que cura tudo, que temos lá os números de Hertz, referente à vergonha, culpa, apatia, paz, alegria, amor, enfim. Falamos o que causa ressentimento, dor, frustração, o que ele traz para a nossa vida. O Dr. David Hawkins descobriu várias coisas, tem lá nesse vídeo também. Falamos da Madre Teresa de Calcutá, falamos da taxa de vibração, da frequência de vibração no mundo. Falamos sobre alguns casos de pessoas tentando combater o câncer, o que fizeram. Enfim, tem que assistir o vídeo 2. Bom, agora podemos falar sobre sintonia. O que é sintonia? Tecnicamente falando, é o nome que se dá ao processo de ajuste de 2 ou mais elementos a uma única faixa de frequência, ou mesmo a uma frequência específica. O exemplo prático é digitar no rádio, sintonizar a frequência, por exemplo, 106,9. Aqui na minha cidade, corresponde à frequência da Rádio Jovem Pan, na FM. Então, estaremos com isso colocando o receptor na mesma faixa de frequência da emissora, permitindo ao aparelho decodificar as mensagens que são enviadas pelo radiodifusor. Do livro Mecanismos da Mediunidade, nós temos as seguintes considerações a respeito de sintonia. Cada pessoa tem sua própria frequência e vibração, que, em resumo, é a própria identidade do indivíduo. É como a sua impressão digital. Sendo assim, estarão em sintonia vibratória as pessoas e os espíritos que tiverem os pensamentos e sentimentos semelhantes, pois os fluidos que emanarem de ambos terão comprimentos de onda e frequências semelhantes também. Como visto lá no vídeo 2, sabe-se hoje que os sentimentos são os responsáveis pelas características vibratórias dos pensamentos. Ou seja, em sua ordem, os pensamentos são neutros, mas eles recebem o tom vibratório dos sentimentos
que lhes dão um colorido específico, uma espécie de impressão digital do espírito que é o emissor dos pensamentos. Dessa maneira, podemos facilmente deduzir de tudo que expusemos até aqui que a sintonia vibratória é a expressão física da afinidade espiritual entre as criaturas, filhas de Deus, ou seja, decorrem de nossas características morais, quais sejam nossos gostos, nossos ideais, nossa maneira de ver o mundo, as pessoas e Deus, nossa forma de agir, nossos sentimentos, etc. É interessante a gente falar que o homem nunca se desliga de Deus. A gente apenas perde a sintonia. Não há como evitarmos o fenômeno da sintonia. A todo momento estamos em sintonia vibratória com outras mentes encarnadas ou desencarnadas. Nós temos, portanto, as companhias espirituais que se ajustam àquilo que somos e fazemos automaticamente. Mas haverá uma forma de melhorarmos as nossas vibrações pessoais, de modo a aprimorar a nossa sintonia espiritual? Bom, como resposta, Kardec, nas obras da codificação espírita, disse que devemos enriquecer o pensamento pela aquisição de conhecimentos, ou seja, desenvolvimento da inteligência, e pela edificação dos sentimentos, através do nosso desenvolvimento moral. Então, é o autoaprimoramento conquistado com o nosso esforço próprio, pelo bom direcionamento da vontade, aplicando o aprendizado na melhoria dos nossos relacionamentos e no desenvolvimento de nosso livre-arbítrio. Quando Jesus disse, vigiai e orai, ele estava nos alertando da nossa responsabilidade na criação do nosso campo vibratório. Porque quando pensamos e sentimos, nós criamos um campo vibratório de energias ao nosso redor. O nível vibratório desse campo vai depender da qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos. André Luiz, no livro Missionários da Luz, psicografado por Chico Xavier, ele diz o seguinte: somos, cada qual de nós, um imã de elevada potência ou um centro de vida inteligente, atraindo forças que se harmonizam com as nossas e delas constituindo nosso domicílio espiritual. A criatura encarnada ou desencarnada, onde estiver, respira entre os raios de vida superior ou inferior que emite ao redor dos próprios passos, tal qual a aranha que se confunde nos fios escuros que produz, ou da andorinha que corta os altos céus com as próprias asas. No Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na pergunta 459, o Allan Kardec faz a seguinte pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Os espíritos respondem: muito mais do que imaginais. Influem até o ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E continua. Na questão 467, vem a pergunta: pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Olha que interessante isso. E na questão 468, vem a pergunta, ele insiste: renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. E na 469, continua: por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Olha a resposta que linda: praticando o bem e pondo em Deus
toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando alimentamos as nossas tendências negativas, desequilibramos os nossos pensamentos e sentimentos e, consequentemente, alteramos o nosso campo vibratório, abrindo verdadeiros plugs, sujeitos à influenciação dos espíritos que vibram em baixa vibração energética, o que pode ocasionar consequências desastrosas para o nosso físico, para a nossa mente, para o nosso espírito. No livro Sexo e Destino, de Chico Xavier e André Luiz, tem um trecho que diz assim: o espírito é livre para decidir suficientemente lúcido para raciocinar. Aproveitar a convivência de um mestre ou seguir um malfeitor é deliberação nossa, cujos resultados colheremos. E agora eu te pergunto, como está a sua frequência mediúnica magnética? Como está o seu linguajar? Os pensamentos? Como está a sua conduta ultimamente? Está discutindo muito? Fazendo coisas corretas? O que você tem assistido e ouvido no WhatsApp? No Instagram, no Facebook? Quais os tipos de filmes que você tem assistido? Como estão as suas companhias? E aí, você está tomando remédio em excesso? E a alimentação? E aí, está ingerindo alimentos tóxicos, bebidas alcoólicas, cigarro, algum tipo de droga? Quais os tipos de música que você tem ouvido? Como está seu quarto? Sua casa, seu trabalho? Tá tudo organizado? Tá precisando doar alguma coisa, arrumar, limpar? E aí, muita reclamação, preguiça? Falando bem ou mal do universo? Todas essas perguntas é pra gente refletir. Como estamos fazendo diariamente? Gente, depois desses 3 vídeos, eu tenho certeza que vocês conseguirão identificar e distinguir a energia de alguns lugares. Por exemplo, a energia no ambiente de carnaval, de barzinhos, de prostíbulos. Dá pra gente sentir a energia do cinema quando tem um filme de terror ou quando tem um filme de drama, de romance. A gente consegue sentir a vibração das pessoas quando elas saem das salas de cinema. A gente vai conseguir também identificar a energia nos locais de oração, sala de passe. Eu acho, inclusive, que agora vocês vão conseguir entender o porquê a gente pede para desligar o celular quando estamos numa igreja ou num centro de orações. Porque realmente afeta a energia do ambiente. E não é apenas tirar o som, é desligar por completo. Pelo menos esse tempinho que a gente está lá no centro. Quantas vezes nós estamos lá na sala do passe e o passista se desconcentra porque o telefone ele não toca, ok, mas ele acende uma luz. E aí o passista se desconcentra. E a pessoa pode ter certeza que também já era, né? Não se desconcentrou também. Quem tá com o celular ali no bolso. E você pode ter certeza que o passe ali não vai servir nesse momento, porque você acabou perdendo a sintonia. E possivelmente as pessoas que estão ao seu lado, se também perceberem isso, se verem ali todas... Porque o pessoal sente a energia, né? Então, com certeza as pessoas que também estão ao lado, praticamente não tomaram o passe, né? E a reflexão de hoje, para pensarmos durante a semana, é essa. Quais sentimentos queremos sintonizar? Vamos elevar o nosso padrão vibratório? Que tal então a gente começar a rezar, fazer o evangelho no lar?
seguir as palavras de Jesus, vigiai e orai. Precisamos ter fé, fazer leituras edificantes, evitar a raiva, parar com as reclamações. Que tal a gente começar a assistir notícias boas? Desligar a TV, mudar a nossa frequência, fazer o bem, sermos gentis, amável, misericordioso. Gente, na boa, falar é fácil, né? Eu sei que não é fácil a gente mudar as nossas atitudes, mudar os nossos hábitos, mas só depende da gente. Fica aqui o convite. Vamos mudar? Vamos pelo menos começar a refletir e sentir a nossa sintonia? Quando a gente começar a ficar bravo, a gente falar, opa, ó minha sintonia, já tô mudando, e começar a se concentrar nisso. Já vai ser um primeiro passo. Fica aqui o convite para vocês, tá bom? Excelente semana a todos, obrigada pelo carinho nas redes sociais, vocês me ajudam muito na minha luta diária em tentar ser melhor e evoluir. Obrigada de coração. Um beijo grande para vocês. Boa semana, até mais, tchau, tchau.